Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Estamos de volta e estamos de volta com a equipe completa dessa vez. Oi, pessoal, tô bem feliz de estar de volta aqui com vocês. Hoje a gente vai trazer um caso que o Thiago, pouco antes da gente começar a gravar, definiu muito bem, que é um caso com a carinha do século, né? Século que nós tá? Meu Deus, bugou minha cabeça matematicamente. O século XXI! Eu não sei por que eu pensei em década, século, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Bem com a cara do século XXI em várias esferas, também é um caso muito triste, mas vai fazer a gente pensar em várias questões, né? Semana passada a gente teve um episódio diferente, que foi o Crime News, que o Thiago teve essa ideia, né, da gente trazer notícias relacionadas ao mundo dos casos criminais, tanto nacionais, tanto internacionais. A gente quer muito depois que vocês mandem um feedback pra gente, se vocês gostaram e por aí vai. E até mesmo, né, se de repente aconteceu algum caso na sua cidade, alguma coisa desse tipo, pode mandar pra gente, que daí eu acho que vai se encaixar bem com essa nova proposta de quadro que a gente tá pensando em desenvolver. Mas hoje a gente vai ter um episódio do jeito que a gente sempre faz, contando um caso. O nome desse caso em questão que a gente vai falar hoje chama Jason in Hell, que seria Jason no Inferno, e vocês já vão entender o porquê. Então vamos lá, só não esqueçam de nos apoiar. Se você quiser, compartilha esse episódio, coloca nas redes sociais, marca a gente reposta. Também você pode fazer o Pix misterioso, né, Marisa? Sim, e agora a gente tem que agradecer algumas pessoas que mandaram o Pix. Pessoal, eu sei que alguns de vocês mandaram faz um tempinho, mas eu reuni, né, pra gente falar sobre todos eles agora. A primeira pessoa que eu quero agradecer é a Débora Alves Bezerra. Ela mandou com uma mensagem, ela falou: depois de muito tempo sem escutar vocês, eu voltei. E como sempre, o trabalho de vocês está incrível. Muito obrigada. A Débora também falou, né, que o valor não é muito, mas é de coração. E a gente sempre fala que isso não tem nada a ver. Qualquer valor ajuda a gente. Qualquer tentativa de ajuda já move a gente de uma forma muito positiva, né? Tanto o pessoal que compartilha nas redes sociais, que segue a gente, que divulga a palavra do Apenas um Podcast pra gente fazer o nosso plano de dominação mundial. Então, Débora, muito obrigada. E outra pessoa que eu gostaria de agradecer é o João Pedro Batista Rangel. Ele falou: oi, Marisa e Thiago, aqui está uma solene ajuda para o crescimento do podcast. Amo muito vocês, obrigada por deixar minha segunda melhor. Olha, Thiago, é muito bom saber que a gente melhora as segundas-feiras, né? De alguma forma. Uma forma talvez meio complexa, mas... com algumas questões de terapia, talvez, mas tudo bem, né? Posso ler os outros dois? Pode sim, vai lá. Temos outras duas, a Júlia Clemente Mota, ela também deixou uma mensagem e a gente adora. Parabéns pelo projeto, pessoal, acompanho vocês há um tempo e queria ouvir o caso Mary Bell. Li superficialmente no Anatomia do Mal. A gente tem esse caso, Marisa? Acho que não. Se eu não me engano, a gente tem um episódio que a gente mencionou sobre 2 crianças assassinas. Mas, Julie, eu realmente quero trazer novamente o caso da Mary Bell em breve, porque eu sei que tem um livro sobre ela que chama Por que Crianças Matam. E eu gostaria muito de conhecer com mais profundidade a história da Mary Bell, porque, na minha opinião, é um caso muito complexo, né? Porque a gente pensa realmente o que leva uma criança a cometer um assassinato. E quanto mais eu pesquiso sobre a história de vida da Mary, mais complexo eu vejo que era toda aquela situação que levou a Mary a fazer o que ela fez. Então, assim, Julie, pessoal, de forma geral, a gente já tem um episódio sobre a Mary, mas ele é dividido junto com um outro caso. Então, ele tá, tipo assim, tem o caso, mas poderia ter mais detalhes. Eu acho que em breve, se tudo der certo, talvez a gente traga novamente o caso da Mary um pouco mais completo. Quem que é o próximo? Ou a próxima? Tem a Michelle Rodrigues Neto. Ela não deixou mensagem, mas a gente ainda assim agradece a contribuição. E se você quiser nos apoiar, a gente tá na Aurelo. Daqui a pouco a gente vai abrir novos planos. A gente, como vocês sabem, a gente é auxiliado pela WePod. E aí a gente tá vendo
planos mais legais, benefícios mais legais, para a gente entregar uma qualidade e provavelmente a gente vai fazer sorteios de livro, que é uma coisa que a gente já quer fazer há muito tempo, mas a gente ainda tem uns entraves, mas a gente vai fazer, é isso aí, fiquem ligados, se você quiser nos apoiar, a gente agradece, e a todos os nossos apoiadores recorrentes da Aurelo, um muito obrigado. Vamos pro caso, Marisa? Só um recadinho muito rápido, se você quiser mandar um pix misterioso pra gente ler no próximo caso, é só mandar pro e-mail contato@apenas-um-podcast@gmail.com, tudo juntinho, tudo minúsculo, e manda com uma mensagem pra gente poder ler aqui. Mas agora vamos falar sobre o caso Jason in Hell. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. 2016, e tudo vai começar através de um post que foi feito em uma rede social chamada Reddit. Eu sinto que aqui no Brasil tem muita gente que usa, obviamente, mas não é tão popular igual na gringa, né, Thiago? Você consegue... É que assim, eu não tenho contato com o Reddit, eu nunca cheguei a usar. Você consegue explicar mais ou menos como é que funciona o Reddit? Você tem alguma noção disso? Ou também é meio abstrato pra você? Eu amo o Reddit. É uma das plataformas que eu acho mais maravilhosa, só que ela tem meio que um formato meio fórum. Ela não é tão, como eu posso dizer, tecnológica, mas tem vários fóruns. É como se, assim... Vamos simplificar para Marisa entender. Pensa no Orkut, ok, Marisa? É como se todas as comunidades do Orkut fossem um Reddit. É tipo uma página, sabe? É como se fossem vários fóruns de determinadas categorias. Por exemplo, tem o Nice Guys, que são tipo aqueles caras legais que não são tão legais assim. Tem, deixa eu ver, as Karens, que também é bem famosos. É tipo vídeos de pessoas, então tem tipo vídeos, questões filosóficas, por exemplo, eu sei que tem um de Eu Fui Babaca, tanto o brasileiro quanto I Am the Asshole, então tipo, eu fui babaca, e as pessoas elas comentam, aconteceu tal coisa comigo, eu fui babaca, tipo, e efetivamente a pessoa quer saber, sabe, não é uma coisa... Como eu posso dizer, a pessoa efetivamente quer alguma opinião de um estranho, mas é tipo tem um senso de comunidade no Reddit que é muito forte e é muito difícil de explicar porque as pessoas são muito engajadas no Reddit. Dá para você ver vários fóruns, nossa, eu acompanho fóruns de Fórmula 1, fóruns de coisas mais bestinhas, tipo, eu fui babaca, sim ou não, sabe? Então é uma comunidade um pouco diferente do que a gente conhece, é mais voltado a fóruns, e também ele é muito antigo, ele tem essa característica de fórum e ele não mudou durante o tempo, assim, não teve muitas mudanças, porque a fundação dele acho que é em 2005, assim, e ele continua com esse mesmo formato. E se vocês quiserem, eu sempre amo produtores de conteúdo que fazem sobre, por exemplo, o Luba faz sobre, eu lembro que na pandemia me ajudou um monte, assim, tipo, Eu Fui Babaca, nossa, tem vários quadros que dá I Am the Asshole e vários outros quadros, tipo Karens, então eu acho bem legal, assim. E é uma coisa que as pessoas gostam e comentam, então é uma rede social diferente, mas eu acho que é a mesma coisa para as pessoas que gostam de TikTok, assim, é uma comunidade meio diferente, que agora está se popularizando, digamos, o conceito do shorts, mas que antes não era, então é meio que a mesma coisa, assim, quem gosta de fórum, e americano ama fórum, sério, tipo, não sei explicar, mas americano ama um fórum, então acho que é isso, sim. Então, em 2016, o Jason fez um post, inclusive o nome do usuário dele era Jason in Hell, por isso que esse caso ficou conhecido assim, né, como Jason no Inferno, porque era o nome do usuário dele, e ele fez um post em uma comunidade dentro do Reddit que chamava Relationship Advice, que era voltado para dar conselhos amorosos, né, conselhos de relacionamento. Bom, ele fez um post bem grande, eu vou fazer uma tradução daqui a pouco para vocês, mas resumindo tudo que ele disse nesse post. Ele falava que ele estava enfrentando problemas no casamento dele fazia mais de um ano e que ele não queria se divorciar da esposa porque ele achava que aquilo poderia ser prejudicial aos 2 filhos que ele tinha. Ele tinha um casal de filhos, né, uma menininha e um menininho,
todos eles bem novinhos, e o que acontecia no relacionamento é que a esposa dele tava traindo ele com o vizinho. E agora eu vou gastar o meu FISC, né? Mentira que eu não fiz FISC, porque eu não traduzi antes de fazer um negócio aqui, né? Antes de abrir o podcast, então eu vou fazer uma tradução simultânea. Enquanto isso, Thiago, se você quiser ir reagindo, me interrompendo, pode fazer, tá bom? Tranquilo, tô lendo aqui e estarei acompanhando. Bom, vamos lá, né? Então vamos começar o post que o Jason fez lá em 2016. Eu peguei a minha esposa me traindo há mais ou menos 1 ano atrás. E eu decidi continuar com ela pelo bem dos meus filhos. Mas apesar disso, né, ela ter me traído é uma coisa que simplesmente não sai da minha cabeça desde que isso aconteceu. Se passaram mais ou menos 476 dias desde que eu confrontei ela a respeito disso. Como eu sei disso? Porque todas as vezes eu me pego pensando sobre o que eu deveria fazer e o que eu deveria... Enfim, né, ele tava pensando, né, tipo, ele descobriu que a esposa tava traindo ele, confrontou ela, e era simplesmente algo que ele não conseguia esquecer. Também não tem como, né, Thiago? É difícil demais perdoar uma traição. Então... É porque é uma questão de confiança, né? Tipo, pelo que parece, o relacionamento dele é um relacionamento fechado, que as pessoas, teoricamente, são casadas, ele tem filho, então tem sentimentos, tem outras coisas aí, e ele meio que sentiu essa quebra de confiança, e pelo jeito isso não saiu da cabeça dele, porque se ele sabe até, tipo, quantos dias fazem isso, é porque, tipo, quantos dias ele confrontou, é porque isso realmente não saía da cabeça dele mesmo. No post ele continua, né? Eu me pegava pensando em coisas como, já faz tantos dias, talvez eu não pense sobre isso amanhã. Mas, começando do começo, eu tinha recebido um novo projeto, ou seja, uma nova responsabilidade no meu trabalho, e por conta disso eu estava trabalhando mais horas, cerca de 60 horas por semana. E, obviamente, eu estava estressado. Isso foi mais ou menos em maio de 2015, e eu notei que ela colocou uma senha no celular dela. Então dá pra entender que antigamente, né, antes ela não usava a senha no celular dela. E quando eu perguntei pra ela, né, por que ela tinha colocado senha, ela disse que é porque ela tava planejando, né, uma surpresa pro Dia dos Pais, né, um presente, e ela não queria que, sei lá, eu mexesse no celular dela e estragasse a surpresa. Né, mas enfim. Mais ou menos 1 semana depois, ela veio até mim e contou que ela se sentia, enfim, culpada de estar usando a senha e de estar escondendo esse grande segredo pro Dia dos Pais. Então ela falou, né, que ela ia receber o vizinho, né? Que eles tinham um vizinho, essa informação é importante, a gente não tem o nome do vizinho, tá? E esse vizinho em questão, ele trabalhava com construção, né, com planejamento de móveis, e que esse vizinho ia até a nossa casa porque ela ia mandar construir um novo home office, né, um escritório ali na casa como meu presente de Dia dos Pais. Enfim, né, gente? É que assim, quando a gente já sabe o que vai acontecer, é meio tenso. E outra coisa, só para vocês terem uma ideia, 60 horas por semana é basicamente se você trabalhar de segunda a sábado 10 horas por dia. Então é coisa pra caceta. Eu achei um pouco estranho tudo isso, porque nos nossos 6 anos juntos, ela nunca tinha usado essa palavra comigo, que ela estava se sentindo culpada. E, inclusive, ela costumava dizer várias vezes que ela nunca se sentia culpada por nada na vida dela, porque a gente não deve se arrepender em nada da vida. Tipo, era meio que um lema dela isso, assim, não se sinta culpado, go ahead, sabe? Faz tudo o que você quiser. Então ele achou meio estranho ela ter usado esse termo especificamente. Mas o tempo passou, passou o Dia dos Pais e por aí vai, e o telefone dela continuou com a senha. E pra ele, né, ele falou, né, que as coisas não pareciam certas, né, que parecia que ele sentia que alguma coisa estranha estava acontecendo. Nisso, ele começou a perceber que às vezes ela ficava usando o telefone e sorrindo pra ele, e isso começou a acontecer com mais e mais frequência. Então, ele acabou perguntando pra ela o que ela tava fazendo, né, por que ela tava sorrindo, né, se era um meme, né, alguma coisa do tipo, e ela falava que não era nada. E quando ele confrontava ela, né, por que ela ficava tanto no telefone rindo e por aí vai, ela sempre respondia que não era nada e depois colocava o celular no bolso, tipo, meio que escondia, assim, tipo, pra mudar de assunto. Então, em uma manhã, ele disse que ele esperou, né, enquanto ela fosse até o chuveiro tomar o banho dela, e pegou o telefone, né, pra ver o que estava acontecendo e viu que o telefone continuava com a questão que eu falei pra vocês da senha.
Mas mesmo assim, independente se tem a senha ou não, às vezes você consegue ver um pouco da mensagem, né? Você consegue ver o que a pessoa mandou e por aí vai. E basicamente o que acontece é que ele conseguiu ver uma mensagem de texto que ela tinha mandado pro vizinho, que era de cunho sexual. Basicamente na mensagem ela dizia: eu estou coberta de doce, né? De cobertura. Frosting é tipo cobertura de bolo, né? Você quer vir aqui lamber? Tipo, era uma coisa assim. Não tem outro contexto para essa mensagem, né? Ele falou que ele tentou pensar se tinha algum outro significado, mas vocês devem estar ouvindo, né, gente? Você acha que tinha outro significado, Thiago? Não tinha. Eu acho muito difícil você conseguir, tipo, até achar uma desculpa para ter um significado, um não significado de segundas intenções aí. É bem difícil. Aí ele falou, né, que ele até conseguiu desbloquear o celular depois, mesmo com a senha. E ele falou que não tinha outras mensagens entre ela e o vizinho, porque ela tinha meio que programado o celular para deletar as mensagens depois de um certo tempo. Ele se sentiu extremamente desconfortável quando ele viu isso, né, porque, como a gente falou, não tem outro sentido. E, assim, ele até pensou, né, que ele sabia que a esposa tinha um humor meio perverso, um humor meio dark, vamos dizer assim. Mas ele continuava se iludindo, pensando que ela nunca faria algo pra machucar ele, né? O tempo foi passando de novo e ele começou a perceber que cada vez mais o vizinho passava mais tempo na casa dele. E era uma coisa muito estranha, porque como a gente mencionou, ele estava trabalhando muito, então, tipo assim, ele tinha muitos afazeres. E ele sabia, né, enfim, que alguma coisa estranha estava acontecendo. Daí, ele falou que ele se sentia muito culpado por isso, mas ele colocou um daqueles aplicativos espiões no celular dela. Então, ele conseguia ver as mensagens e também ele conseguia ver em tempo real, através do Google Timeline, onde que ela estava, GPS, por aí vai. E foi aí, né, que ele começou a ver que ela estava ficando muito tempo na casa do vizinho. Começou a ver mensagens cada vez mais suspeitas entre os dois, e foi aí que ele percebeu que realmente a esposa estava traindo ele com o vizinho. O post, gente, em si, ele é enorme. Certo dia, então, o Jason e a esposa, né, até agora a gente não falou o nome da esposa, né, era a Brandy. O que vai acontecer, Thiago? Ele vai ter meio que um encontro, porque o vizinho, ele era amigo deles, sabe? Então essa era a questão. Então, tipo assim, ele convivia ali com a família, com a casa deles. Só que começou a ficar estranho, porque ele começou a ir muito na casa dele, sabe? Não era, tipo, nesse nível também. Então, um certo dia, eles iam fazer um jantar na casa do Jason. E quem que tava nesse jantar? O Jason, a esposa dele, a Brandy, o vizinho e a namorada do vizinho. Porque, sim, gente, o vizinho também tinha um relacionamento. E o que vai acontecer nesse jantar? Em determinado momento, o Jason ficou sozinho com o vizinho na sala. E ele percebeu que ele tava trocando mensagens no celular. Então, como a gente mencionou anteriormente, ele estava com um aplicativo espião no celular, então ele conseguia ver o conteúdo dessas mensagens. E ele percebeu que ele estava trocando mensagens sexuais com a esposa do Jason do lado dele, achando que ele não ia perceber. E, inclusive, pelo que eu vi, até fotos íntimas, tipo, na frente, assim, umas fotos, provavelmente eles já deviam ter no celular, mas enfim. E ele chega a perguntar pra Brandy, né, o vizinho manda mensagem pra ela, perguntando qual seria a próxima data que eles iam se encontrar, e por aí vai. E ele fala, né, o Jason conta que o ponto alto, assim, que fez ele realmente ficar nervoso foi quando ambos falaram um pro outro que se amavam. Então pensa, gente, o cara tava trocando mensagens, tipo, tava rolando a traição do lado do Jason. Então, temos essa questão. A gente tem uma questão moral aí, se... eu vou jogar pra torcida, eu realmente tenho uma opinião que eu vou falar no momento 5 centavos. Mas se vocês acham legal, ou ético, ou moral, você colocar um aplicativo espião, mesmo que seja com a pessoa que você está se relacionando, assim, eu não acho legal, assim. Mas ele sabia disso e ele amava ela. Pelo jeito, a grande questão é que, tipo, ele sentia que o relacionamento deles era ruim, mas que tinha um certo nível de respeito e que aquilo não seria quebrado, né? E eu acho que esse "eu te amo" foi meio que quebrou, assim. Demais. Foi a gota d'água. Então, o Jason, ele pede para as crianças que estavam presentes irem até o quarto. A Brandy e a namorada do vizinho voltam e nisso ele confronta eles mostrando as mensagens.
E ela, no começo, ameaça falando que ele nunca mais veria os seus filhos, também que ela tenta negar tudo, falam que a culpa é dele porque ele estava trabalhando demais. Basicamente, ela pegou e falou: olha, eu não assumo nada do que eu fiz, tudo é culpa sua, e se aconteceu alguma coisa é porque você está trabalhando demais, a culpa não é minha, sabe? Lavou as mãos literalmente, né? Nisso, ele meio que se sentiu forçado a perdoar a esposa, e ele, inclusive, chegou a pedir desculpas ele inclusive chegou a pedir desculpa pro vizinho, e ele falou que ele meio que só fez isso por causa dos filhos dele. E é meio que isso, toda a informação que continha no post, né, dele falava, enfim, né, ele perguntava a opinião das pessoas, tipo, o que ele deveria fazer em relação a essa situação. Porque, vamos dizer assim, né, a realidade, ele não perdoou a esposa, ele tava fazendo tudo isso por conta dos filhos dele, e não porque ele realmente tinha perdoado aquela situação. Tanto que, na verdade, né, quando eles têm essa briga, a Brandy, se eu não me engano, ela chega a sair alguns dias de casa, e inclusive ela leva os filhos junto com ela, né, ela vai morar na casa da mãe dela por alguns dias. E o que acontece? Ela começa a falar pros filhos que era o Jason que tava bravo com ela. Que era o Jason que tava causando tudo aquilo. Que era ele que não queria mais ela e por aí vai. E, obviamente, né, o Jason soube disso, né? Porque as crianças começaram a perguntar pra ele por que ele tava bravo com a mãe. E por aí vai. Então ele viu que tava meio que rolando essa alienação parental. Mas eu tenho um podcast depois que eu vou indicar que eu discordo disso da alienação parental, mas vai lá. Meio que ele percebeu, assim, que, enfim, né, que os filhos estavam sendo meio que manipulados pela mãe. Não adianta falar que não, porque ela contou que ela quis pros filhos, né. Então ele meio que se sentiu forçado, né, pelo bem dos filhos, né, que ele tinha muito medo realmente de causar algum trauma na vida dos filhos. Eu não consegui achar se na família dele teve divórcio, alguma coisa assim, pra ele realmente ter esse medo e tal, da onde que veio esse medo no caso do Jason. Mas aí ele acaba decidindo voltar com a Brandy. E o que acontece, né? Ele colocou isso num fórum, contando toda essa história que a gente contou pra vocês e perguntando, gente, o que vocês acham de toda essa história? E esse post repercutiu muito dentro desse fórum, né? O Relationship Advice. E o que o povo falou, Thiago? O que você acha que qualquer pessoa ia falar pra ele fazer? Pelo amor de Deus, meu filho, arranja um advogado, some daí. Você tá maluco? Esse é tipo qualquer pessoa que tá assim, sai dessa relação, pelo amor de Deus, amiguinho. E aí, o que eles indicaram pra ele fazer? Procurar um advogado, pedir divórcio e também pedir a custódia das crianças, né? Então, o Jason, inicialmente, ele agradece tudo o que aconteceu, né? Todos os conselhos. Ele, inclusive, chegou a receber conselhos jurídicos e por aí vai. E ele agradece todo mundo, né? E ele retorna alguns dias depois. Ele faz, acho que, um outro post agradecendo todo mundo que tentou ajudar ele, falando que ele é assim atrás de alguns advogados. E foi o que ele realmente fez, tá, pessoal? Ele foi atrás de um advogado e deu entrada no pedido de divórcio contra a Brandy. Só que a Brandy não reagiu nada bem a esse pedido de divórcio. Então, passou-se alguns dias e o Jason retorna nesse fórum, onde ele fez um post curto, que a gente vai ler agora, com um link para uma notícia. E esse post ele dizia o seguinte: eu gostaria de agradecer de coração e com sinceridade por todos os conselhos e apoio que recebi aqui. Ninguém poderia prever a tragédia que resultaria eu pedir por divórcio. Vocês fazem um ótimo serviço para aqueles que necessitam e espero que continuem assim no futuro. Bom, gente, infelizmente, a Brandy Worley, a mãe das crianças, né, que tinha 30 anos na época que isso aconteceu, ela faz uma ligação pro 911 sinistra. Montgomery County 911, where's your emergency? 203 South Madison Street, In what town? Darlington. Hey, what's going on there? I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Brandy Worley. Brandy what? Worley. Okay. How do you spell your last name? Worley.
And where are the children at? In my daughter's room on the floor. In your daughter's room on the floor? Okay. E bom, nessa ligação, ela fala que ela tentou se esfaquear e que ela matou os 2 filhos dela. E o telefonista, dá pra ver, né, com o atendente ali do serviço de emergência, ele fica chocado, né? Eles não podem demonstrar muito, né, o que eles estão sentindo, mas dá pra ver que ele fica chocado. E ele pergunta o porquê que ela fez aquilo, se as crianças estavam bem, aonde que ele estava. O Jason estava em casa, mas ele estava no escritório trabalhando, então, pelo que eu entendi, o escritório ficava longe do quarto onde aconteceu, então ele não ouviu nada do que aconteceu. E ele pergunta por quê, por que ela tinha esfaqueado as crianças, né, que ele estava mandando a ambulância e por aí vai. E ela responde: eu só queria morrer junto com elas e não queria que ele levasse elas de mim. Então, assim, ela esfaqueou os 2 filhos dela e ela mesma no pescoço. Pra vocês terem uma noção, né, a gente não mencionou a idade das crianças, né, mas o mais novo tinha 3 anos, a mais velha tinha 7. Quando o serviço de emergência chegou, infelizmente as crianças já haviam falecido. E a Brandy foi levada para o hospital, né, enfim, para fazer as suturas e tal, porque ela tentou se esfaquear no pescoço, mas ela sobreviveu. E se vocês acham que tem como esse caso ficar mais absurdo, sim, tem, porque o que vai acontecer depois, tá? Dias depois, a mãe da Brandy, ela cria uma campanha de financiamento coletivo, usando as fotos das crianças para ajudar a pagar as despesas médicas e judiciais da filha. E, basicamente, isso é uma loucura, né? É um absurdo. O que aconteceu com a campanha? Ela foi derrubada, até porque, como o Thiago falou lá no começo do podcast, o pessoal do Reddit, eles são muito unidos, né? E o pessoal do fórum ficou puto com isso que aconteceu, com toda essa história, ainda mais com essa questão do financiamento coletivo. Então, a campanha foi derrubada. E o chefe do Jason, então, decidiu criar uma campanha ele mesmo, para pelo menos ajudar a custear no funeral das crianças, gente. Porque é o que acontece, gente. Funeral, quando a pessoa morre e ela não planejou isso, né? A família não tinha um plano funerário, é caro pra caramba. É uma dívida, é um dinheiro que você vai bancar nesse funeral totalmente inesperado. É muito caro. Tem coisas assim do mundo moderno, assim, que eu não entendo muito bem porque que a gente paga pra ser enterrado, né? Mas é a realidade. Eu realmente não entendo muito esse conceito, mas é caro pra caramba. Então o chefe do Jason, né, decidiu criar essa campanha pra que o Jason pudesse focar 100% no luto dele, não nessa questão financeira inesperada que aconteceu da pior forma possível, né? O Thiago é pai, então acho que ele entende melhor do que ninguém aqui essa questão de você perder os 2 filhos dessa forma terrível. E o pessoal se empenhou muito nesse financiamento coletivo em prol do Jason. Eles arrecadaram mais ou menos $56 mil. E nisso, né, a Brandy foi levada a julgamento em 2018. A defesa dela tentou alegar aquela coisa de sempre, que ela era insana, que ela era instável, dizendo que ela era inocente, inclusive por causa disso, né, por conta da instabilidade mental dela. Porém, não deu em nada. Então, no final do julgamento, ela foi condenada a 120 anos de prisão e permanece presa até os dias de hoje. E depois disso, Thiago, eu acabei não colocando ali no roteiro, mas eu vou contar essa informação agora, é que depois que tudo isso aconteceu, que o julgamento aconteceu, enfim, o Jason, ele fez mais um post no Reddit, daí sim foi o último post que ele fez, né, pelo menos que a gente sabe, né, mas o último post nesse Relationship Advice, né, que ele contou todo esse desfecho pra gente, né, do julgamento e por aí vai, e ele também fala, né, que é uma dor que ele nunca vai superar, que é uma coisa que todo dia ele acorda se sentindo péssimo pelo que aconteceu. Acho que todos vocês têm essa plena noção, não é mesmo? Mas ele também fala que uma coisa que deixa ele completamente chateado é que ele adoraria poder visitar o túmulo dos filhos dele toda semana, mas ele não consegue. Porque de alguma forma que ele não sabe como, toda vez que ele vai no cemitério, a ex-sogra dele, né, a mãe da Brandy, vai atrás dele e começa a incomodar ele até ele ir embora. Ou seja, ele não consegue nem visitar o túmulo dos filhos dele, porque dá pra ver que é de família, né? Não, assim, não falo nada, mas dá pra ver que é de família, né, essa questão. Porque, enfim, a ex-sogra dele não permite, né, o sogro e por aí vai, não permite que ele visite o túmulo dos próprios filhos. E isso é uma questão muito difícil, né? Porque tem a questão do luto. Você fazer o luto
e pessoas sentem de formas diferentes. E para algumas pessoas podem não fazer diferença nenhuma. Tipo, você pode ser super racional e falar, putz, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para algumas pessoas é uma parte do luto, é uma parte da própria cura da pessoa para ela conseguir ser uma pessoa em sociedade. Porque eu não tô nem falando dela, sabe, não, é só dela ser uma pessoa em sociedade, dela conseguir se entender com seus próprios pensamentos, sabe? E nem isso deixa. É muito difícil. Vamos para um momento sentimental? Isso mesmo que eu ia falar, e eu quero que você comece falando, Thiago, porque você não conhecia esse caso, fui eu que apresentei pra você. O que você achou, até como pai, enfim. Bom, eu tô vendo algumas fotos aqui, que acredito ser deles, do episódio, e eu fiquei muito chocado com esse caso, porque é aquela coisa... Pessoas adultas resolvem as questões de formas adultas, sabe? Tipo, eu sei que é difícil, tipo, traições acontecem, tipo, cara, quem não foi traído, que atire a primeira pedra. Todo mundo teve uma traição, sabe? Se você não teve, você não deve estar sabendo, né? Tipo isso, se você não tá sabendo é porque talvez tenha escondido muito bem, porque isso sempre rola. Mas, assim, é muito complicado, porque, tipo, pensa você ser uma pessoa que trabalha em home office, trabalha 60 horas, você não tem tempo, você está fazendo aquilo pela sua família, sabe? Você trabalha demais pela sua família, por alguma coisa, sabe? Ou porque você gosta da sua carreira profissional. E às vezes é difícil manter carreira profissional, familiar. Nossa, como eu tenho dificuldade, de verdade. Às vezes, a gente agora tá gravando no feriado de 7 de setembro, né? E eu pude ficar 4 dias com a Helena, basicamente. Pra mim foi maravilhoso, assim, fez muito bem, porque ela é uma criança, eu amo a minha filha, então, tipo, eu não saberia descrever como seria ficar sem minha filha. Então, tem toda essa questão de o pai perder os filhos antes dele morrer, porque, tipo, todo mundo espera que você como pai morra depois do seu filho, tipo, então, antes do seu filho, não depois. Então, sei lá, e é aquilo, tipo, não sei, a pessoa não querer falar, sabe, tipo, conversar, e as pessoas já a pessoa entrou em desespero e já fez isso, sabe, e a questão da família, por parte dela, não deixar ele ver o túmulo, é só absurda num nível que, tipo, por favor, amigo, procure um advogado, você tem alguns direitos, sabe. Essa parte, inclusive, a gente não sabe como tá hoje em dia, né, essa questão, mas é absurdo, né? A gente acaba, né, vendo muita questão de pais, principalmente, né? Mas às vezes o contrário pode acontecer, e inclusive as pessoas até ficam mais chocadas, né? Porque a gente nunca vai esperar necessariamente que a mãe vai fazer isso com os próprios filhos. Mas é absurdo porque, pelo que eu pesquisei, realmente parece que ela não foi diagnosticada com nada. Não que isso de forma alguma justifique o que ela fez, né? Mas só pra tipo, meio que tentar entender o comportamento dela, porque claramente dá pra perceber que ela não achou que ela tava cometendo alguma coisa errada entre ele, sabe? E como a gente falou, a traição, ela não é só na questão amorosa, em várias questões, né? Se você tem o seu relacionamento e você tem os seus acordos, né? Respeita pela pessoa que tá junto com você, né? Tipo, eu acho que o mínimo, o mais óbvio, tipo, era ela aceitar o divórcio. Eu sei que divórcio é uma coisa muito complicada, principalmente quando tem filho, mas é aquela coisa, né? Esse caso me chocou muito. Eu lembro que eu fiquei muito chateada quando eu conheci ele, né? E eu não tenho muito o que falar. Eu acho que eu faço Quer dizer, eu penso a mesma coisa que o Thiago falou, mas eu acho que era isso por hoje. Acho que por hoje é só. Então, pra não terminar nesse clima ruim, vamos fazer aquele momento de descompressão. E aí, Marisa, tem alguma coisa que você tenha visto? Um filme que você gostou? Alguma coisa pra indicar? Um livro? Assisti alguns filmes essa semana, porém, acho que não teve nada assim que, uau, sabe? Nossa, que filmão, me marcou pra caramba, sabe?
Então, não sei, eu tô meio que, como vocês sabem, quem me segue no Instagram, eu tô num projeto de tentar assistir 100 filmes em um ano. Eu cheguei na metade agora, né? Foram 50 filmes. Era isso que eu ia falar, você tem tipo uns 3 meses pra ver 50 filmes, é coisa pra caramba. Eu acho que eu tô no 55 já, na verdade, né? Então falta uma quantidade aí. Eu só vou conseguir, gente, eu não sei. Queria muito, mas às vezes a vida nos surpreende, né? Aqueles filmes de versão natalina, coisa boa demais. Eu gosto desses filmes galhofa de sessão da tarde, estilo natalino, eu acho muito gostoso. Eu gosto. Às vezes o pessoal pergunta, você viu aquele documentário criminal novo que saiu? Eu falei, não, gente, eu provavelmente estava assistindo um filme do Adam Sandler, sabe? Eu tava assistindo Irmãos à Obra. Porque, gente, no meu tempo livre, eu não assisto esse tipo de coisa, assim, coisa criminal e tal. Eu gosto de assistir a coisa mais, boba possível. Exatamente. Sabe o que eu fiquei assistindo pra caramba esse fim de semana? Vancouver, Ame ou Deixe, que é basicamente um programa do Discover. Eu amo, cara, Marisa, a gente devia assistir juntos esse programa, porque eu adoro esse programa. Mas eu tenho uma pergunta. Você é o time do corretor ou da arquiteta? Você torce pra quem? Eu vou ser sincero que na maioria das vezes eu torço pra galera deixar. Eu sou do time corretor, porque eu acho que a arquiteta, ela é muito previsível. Sabe a porta? Ela tem uma porta. Gente, para quem assistiu o Vancouver Ame ou Deixe, vocês vão entender o que eu tô falando. Porque basicamente, sempre que tem umas portas de entrada, que a canadense ama ter um know-how de entrada pra guardar casaco, essas coisas, porque, faz sentido lá. Neva pra caralho e você bota. Eu já morei lá e faz total sentido, mas o que acontece? Ela sempre bota uma porta de correr, assim. Ela sempre bota a mesma porta. Então, eu acabo achando que as reformas, elas sempre ficam meio que muito parecidas, né? E aí eu não gosto. É sempre muito minimalista, sabe? Dessa vibe, eu não curto muito. Eu torço por ela, porque pra mim ela sofre muito mais do que o corretor. Por isso que eu sempre tô do lado dela. Mas esse programa é muito bom, gente. Pra quem nunca viu, se você gosta de programa de reforma, esse, na verdade, é o meu favorito. Eu gosto mais desse do que Irmãos à Obra, e os outros de reforma é o que eu mais gosto. Inclusive, esses dias, esse final de semana, sabe o que eu estava assistindo? Construindo um Sonho do Gugu. Eu e meu namorado, a gente teve um surto. Vamos ver o programa de reforma do Gugu? Falei, vamos. Aí a gente foi ver. Outra coisa que eu acho muito triste / engraçado, eu não sei se você já viu, mas é pessoas no YouTube reagindo aos programas tipo Lata Velha, essas coisas do Luciano Huck, que é humilhação de pobre à torta e direito, sabe? A gente poderia te dar o negócio, mas a gente vai fazer você se humilhar bastante. Até que o outro de reforma do Gugu não tinha a prova que você tinha que fazer, era só você merece a reforma, então vai, né? Mas o do Luciano Huck eu nunca tanquei. Não sei, eu preferi o do Gugu. Eu lembro que eu era uma criança crítica. Entre o Lardo, Oscilar e o sonhar, mas um sonho, acho que era assim, sonhar um sonho impossível, alguma coisa assim, eu preferi o do Gugu. Embora o Gugu não seja santo também. Não, mas sem contar que o do Gugu era mais palatável, porque efetivamente eles faziam coisas que, sei lá, dava pra manter a casa. No Luciano Huck, ele fazia umas coisas que eu ficava pensando, como que essa pessoa vai manter isso? A pessoa não é um designer, ela não, sabe, ela não tá nem aí, ela só quer uma casa nova. Eu ficava muito revoltado. E era meu sonho, o do Gugu, porque daí tinha o patrocínio da Zaelle, aí vinha o leãozinho da Zaelle, eu falava, nossa, eu queria muito que o Zaelle viesse aqui em casa, era meu sonho ter um Zaelle de presente, assim, um ursinho. Você sabia que o Orochinho também já meteu essa aqui? O meu sonho era esse, ou aqui no Paraná tem o Mega Mania, né, eu acho que lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é o Trimania, não sei nos outros estados, que é tipo uma loteria, vamos dizer assim, é um cartãozinho que você compra que tem os números, aí tem, toda semana tem sorteio de carro, dinheiro, casa, às vezes, mas geralmente é carro e dinheiro. Aí tem o bonequinho, gente, depois vocês procuram aí Mega Mania. Era o meu sonho também o bonequinho do Mega Mania, ou ser o bonequinho do Mega Mania, porque eles vão chegar na casa da pessoa pra mostrar que ela ganhou o prêmio, e o bonequinho sempre tá muito animado, e eu sempre achava aquilo um máximo quando eu via, quando era criança. Olha, eu vou dizer que dessas questões de criança, o meu sonho de infância, basicamente, foi... Sabe o chamito do tipo, o bonequinho do chamito? Cara, eu amava aquele boneco.
Nossa, como eu enchi o saco dos meus pais pra comprar Chamito, pra ter um maldito boneco, pra ter, tipo, acho que tinha tipo um carrinho, que ele era meio que uma cópia vagabunda do Aladdin, né? Daí, tipo, eu efetivamente não me importava com o Aladdin, mas eu gostava muito daquele boneco de Chamito. Eu sei que tive todos. E, mano, o que eu colecionava dessas tampinhas de Chamito, e você tinha que tirar elas bonitinhas, porque elas tinham que sair redondinhas, senão eles não validavam o negócio. Então, nossa, eu lembro que dessas coisas de ter boneco foi isso. Deixa eu ver se eu tive mais. E outra coisa que eu amava também é que há muito tempo atrás, tipo, muito tempo atrás, tinha um banco chamado Bamerindos, né? E eles tinham, tipo, meio que o que seria o protótipo do Poupançudo. Então eu também adorava. Eu amava os Poupançudos, era meu sonho. E, cara, eu era uma criança muito filha da mãe, porque qualquer, tipo, se meu tio tinha uma moeda sobrando no bolso, caiu, não, tipo, você perdeu, vai pro meu porquinho, tipo, dane-se você. E eu consegui, acho que, fazer a festa de 10 anos de idade só com essas moedinhas. Era muita moeda. E eu rapelava todo mundo, era muito gostoso. Poupançudos eu não cheguei a ter. Eu também não, mas era meu sonho. Eu não tive, mas eu ficava fascinada com o comercial dos Poupançudos. Pra quem é novo, assim, da geração, procure depois o que era um Poupançudo. Nem era tão bonito assim, mas eu queria. E claro, né, o clássico PlayStation, que era do Bom Dia e Companhia, que eu nunca consegui ligar, né, mas era meu sonho ir no Bom Dia e Companhia. E a gente tinha PlayStation, só que eu queria ter o prazer de ganhar um PlayStation no Bom Dia e Companhia, é diferente. Cara, eu acho que, sério, eu achei que aquilo era muito... Dizem, eu vi umas entrevistas, dizem que não era, né, tipo, que não era marcado, que era, tipo... Mas eu sempre duvidava. As pessoas sempre acabavam ganhando, tipo, bicicleta, boneco, jogo. Nunca era um maldito do PlayStation. Isso é verdade. Mas acho que por hoje é só, o quadro efetivamente surtiu efeito, porque a gente conseguiu desanuviar a cabeça. E eu acho que é isso, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um caso horrível. E a gente só tentou descontrair, porque pra gente também não ficar pesado. Espero que vocês tenham gostado do caso. Ai, como é bom ter você de volta, Marisa. E eu acho que é isso. Por hoje é só, pessoal. Torcer pra não ficar doente mais. É isso, pessoal. Até semana que vem. Beijão.